Bom dia a todos, quase boa tarde. Prazer estar aqui novamente. Agradeço o Renato e o Vitor pelo convite. Para o Ministério é sempre uma excelente oportunidade estar aqui divulgando o nosso trabalho e divulgando esse tema que é sempre tão chamativo como o Plano Nacional de Internet das Coisas. Estou aguardando a apresentação. Isso. Bom, eu vou já de antemão pedir desculpa para vocês, porque eu tinha preparado aproximadamente 20 ou 21 slides e são um pouco mais de 10 minutos, né? Então a gente vai ter que passar os slides numa velocidade um pouquinho mais rápida do que o normal, mas depois a apresentação vai ficar com vocês, né? Então acho que vai ficar à disposição de todos os convidados. Primeiramente, como é de praxe, vamos rapidamente falar um minuto aqui do MCTIC. Só para deixar claro, é um governo novo, temos um ministro novo, o ministro Marcos Pontes, e aí ele está se pautando por essa tríade aí de produzir conhecimento, gerar riqueza e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. Essa é a missão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E a estrutura hoje do Ministério é exatamente essa que os senhores estão vendo. O ministro ali em cima, apoiado por uma secretaria executiva, que hoje é o secretário Júlio Semeghini, e 6 secretarias. E o Plano Nacional de Internet das Coisas está exatamente na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Tá? E só para entender um pouco mais como é que essas secretarias trabalham hoje no Ministério, eu peguei, inclusive, esse slide de uma apresentação que o próprio ministro tem feito, o secretário executivo, eles têm feito essa apresentação, associando o trabalho das secretarias com os níveis de TRL, que é o Technology Readiness Level. Tá? Então, lá em cima vocês estão vendo, a Cefai e a CETAP são 2 secretarias, onde a Cefai é mais ciência, mais ali na parte da pesquisa básica, muito contato com as universidades. E a CETAP, o próprio nome da secretaria, Secretaria de Tecnologias Aplicadas, já está mais em busca da aplicação, ou seja, está mais próxima da indústria, da inovação. A SEMP, onde eu trabalho, onde está centrado o plano de internet das coisas, ela meio que é transversal, pega ali todo o eixo. E aí a gente tem na base 2 secretarias que lidam mais com a parte de infraestrutura, que é a radiodifusão e telecomunicações mesmo, que é a CERRAD e a CETEL, assim como a CEPLA, que é a Secretaria de Planejamento, e a SESEC, Secretaria Executiva, que dão o apoio a toda a estrutura administrativa do Ministério. Esse slide eu trouxe, ele já é um pouquinho antigo, né, de 2017, já tem uns 2 anos, mas é basicamente para destacar ali a segunda linha, que é a parte cidades, mostrando que o impacto que o ambiente de cidades inteligentes vai ter, não só no Brasil, mas no mundo, é muito relevante, é muito grande. Esse slide é de estudo da McKinsey, lembrando que a McKinsey foi a consultoria contratada pelo BNDES para fazer o estudo de IoT em 2017. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. Esse slide é mais novo, eu peguei num evento que a Brascom fez lá em Brasília, um mês atrás, aproximadamente, e a mensagem desse slide é justamente ali no IoT. Reparem os números ali de todas essas tecnologias de transformação digital, onde a gente tem as principais, que todo mundo aqui já ouviu falar, mas olhem só o impacto financeiro de IoT, 155 bilhões. De longe, o maior impacto é a IoT em comparação com as demais tecnologias. Então, é por isso que é uma pauta tão relevante, é uma pauta que já passou por... Eu tenho que atualizar esses números, mas são 3 presidentes da República, 5 ministros de Estado, 3 ou 4 secretários, e continua sendo uma pauta prioritária para o MCTIC. Tá? E aí, uma rápida timeline. Desde 2012, a gente vem trabalhando, desde lá da lei que reduzia o Fistel, a Lei 12.715, e o Decreto 8234, quando foi criada a Câmara IoT, como a gente chama hoje. Né? Esse mesmo decreto foi o decreto que definiu o que é comunicação máquina-máquina, inclusive era o assunto que o deputado Vitor Lippe estava falando aqui no início, da
da redução das tarifas da TFI e da TFF é justamente por conta essas são as tarifas do Fistel, que tem exatamente a ver com essa lei 12.715, com o decreto que definiu o que é comunicação máquina a máquina com e sem intervenção humana. Elas têm tarifas diferentes. Em 2014, a IoT estava no pico do Hype Cycle, do Gartner. Foi quando eu comecei a me envolver com esse tema, em 2014, e foi quando o Ministério resolveu que o governo deveria, de alguma forma, participar também desse assunto. E aí foi quando a gente começou a fazer os primeiros estudos, as primeiras reuniões com a Câmara IoT, que foi criada no mesmo ano de 2014, no final de outubro. Em 2015 tivemos as primeiras reuniões, muito engajamento. Em 2016 tivemos um momento político conturbado, impeachment, alteração do nome e da gestão da Câmara IoT. Em 2017 fizemos a parceria com o BNDES. Ao longo de um ano implementamos um estudo bem aprofundado, que foi esse que eu acabei de mencionar, justamente conduzido pela McKinsey, pelo CPQD e pelo escritório Pereira Neto e Macedo Advogados. Em 2018, iniciamos o plano de ação. Agora, em 2019, a maior novidade são as câmaras 4.0, que eu vou falar também logo mais à frente. A Câmara IoT é o locus onde a gente, é o fórum de discussão onde a gente tem, onde desde 2014 a gente tem discutido muito a IoT com iniciativa privada, com academia e dentro do próprio governo. Lembrando que ela foi criada por meio de um decreto presidencial, o decreto 8234 de 2014. Hoje são mais de 70 instituições. Ela centraliza e alinha todas as iniciativas de IoT desde 2014. E aí, só para dar também um overview do estudo que a gente fez com o BNDES, no final de 2016, o MCTIC e o BNDES assinaram um acordo de cooperação com recurso de um instrumento do BNDES, que é o FEP, o Fundo de Estruturação de Projetos. Foi contratada esse consórcio para fazer um estudo inédito que nunca antes havia sido feito na história desse país. Onde a gente viu uma visão global, uma visão de Brasil. A gente estudou 10 ambientes a priori, para depois serem priorizados em apenas 4 ambientes, e onde foi definida uma aspiração para o nosso país em termos de internet das coisas. E esses foram os 4 ambientes priorizados. Cidades inteligentes, que eu acho que é o que mais do interesse desse público aqui, mas tem outros também, como o ambiente de saúde, o ambiente rural e o ambiente das indústrias. Aqui é uma pequena montagem de 4 slides, onde mostra também que, além do ambiente, quer dizer, o ambiente por si só já é algo muito grande, então a gente tem que ter objetivos estratégicos em cada ambiente. No exemplo de cidades, mobilidade, segurança pública e uso eficiente de recursos são 3 dos temas que o governo considera prioritários dentro do mundo que é cidades inteligentes. Tá? Isso significa que projetos que envolvem mobilidade, segurança pública e uso eficiente de recursos, aí a gente está falando de água, energia, saneamento básico, são projetos que têm mais chance de serem apoiados pelo governo. E aqui só um resumo, então, o Plano Nacional de IoT é uma grande matriz, onde nós temos 4 colunas, que são os 4 ambientes priorizados, esses 4, e temos linhas, que a gente chama de horizontais, são as horizontais porque elas são temas transversais a todos os ambientes. Capital humano, inserção internacional, viabilidade econômica, ciência, tecnologia e inovação, temas regulatórios de segurança e privacidade e a infraestrutura de conectividade e interoperabilidade. Foram definidas 60 iniciativas e todo o estudo que foi feito junto com o BNDES, ele é público, está tanto no site do MCTIC quanto no site do BNDES. É muito fácil de achar, é só digitar no Google, estudo IoT, BNDES, até que o pessoal do Ministério não me escute, mas o acesso é mais fácil via site do BNDES do que pelo site do MCTIC, mas também está no site lá do MCTIC. E aí, na vertical de cidades, tem todo um documento ali de, sei lá, 80, quase 100 páginas, onde é mostrado os vários tópicos que foram explorados na vertical de cidades inteligentes, que são esses que vocês estão vendo aí.
São 3, 6, 7 tópicos. Ok? Então, assim, óbvio que eu não vou detalhar cada um deles, eu até iria, tem algumas apresentações com um pouco mais de tempo e que daria, eu até trouxe os slides, mas eu não vou entrar nesse mérito, a gente pode deixar para a parte do debate, mas são estudos, como eu falei, tão públicos. Quem quiser ter acesso a esse estudo, é só ir no Google e digitar Estudo IoT BNDES ou Estudo IoT MCT, que vocês vão achar. São mais de 20 documentos, alguns deles chegam a ter quase 300 páginas, é um estudo muito amplo, são muitos documentos, e foi um material muito rico, tá? Eu aconselho para quem realmente quiser entender mais de como a gente construiu esse plano, dar uma olhada nesses documentos. E aí, em 2018, quando a gente começou o plano de IoT, a gente se baseou nesses 4 pilares: a governança, as plataformas de inovação, a implantação do Observatório da Transformação Digital e a divulgação da Cartilha das Cidades Inteligentes, que é uma cartilha produzida pelo consórcio, junto com o BNDES, e essa cartilha ela já foi, inclusive, distribuída para mais de 500 municípios no intuito de tentar já engajar esses municípios e seus prefeitos, seus secretários, no sentido de despertar para o tema, né? Despertar para esse assunto. Alguns nunca ouviram falar, então acho que esse é um papel relevante que o Ministério tem tentado fazer, divulgando essa cartilha de cidades inteligentes. Eu estou olhando as cores, é porque as cores originais não eram essas, tá? As cores estão bem diferentes do que estavam na apresentação original. Aqui é só detalhando um pouquinho da parte de governança, lembrando que o Plano Nacional de IoT está dentro de um guarda-chuva mais amplo chamado Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Não, não é não. Está diferente. Tomara. Então, assim, existe esse movimento mais amplo chamado Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que também é público, também está à disposição, é só procurar lá no Google. É outro documento produzido pelo Ministério que é bem interessante para entender como é que o governo está se posicionando em relação a esse assunto. As plataformas de inovação, é só para destacar os pontos básicos, né? São essas plataformas de inovação que, na verdade, é articular e colocar todos os atores na mesma mesa. É isso que a gente chama de plataformas de inovação. Então, o governo tem tentado atuar bastante nesse sentido. Criamos o Observatório da Transformação Digital, ok? Ele está funcionando. Todos esses tópicos estão ou estarão presentes. Não estão todos, porque a gente fez um primeiro retrato do observatório, o link é esse aí, observatoriodigital.org.br, tá? Ele já está no ar, lógico que não está ainda do jeito que a gente gostaria, ele está ainda que meio estático, a gente gostaria que esse observatório fosse mais dinâmico. A cartilha que eu mencionei, que já foi enviada para mais de 500 municípios, também está disponível nesse mesmo repositório de documentos do Plano Nacional de Internet das Coisas. E aqui são algumas ações que o Ministério tem feito, mas nem vou detalhar muito elas. Deveria ter aparecido um título ali que não apareceu, não sei porquê. São os programas prioritários de informática, tá? Aliás, temas que já estão acontecendo. Publicação do decreto de IoT, observatório e o piloto de BNDES, que o Kaplan vai detalhar um pouco mais. Uma interação muito forte com a Anatel, em termos da agenda regulatória da agência, que tem muito a ver com a IoT. A participação no ITU, cooperações com Estados Unidos e União Europeia, e linhas de crédito da FINEP. E aqui que é o slide dos programas prioritários, mas isso aqui eu vou passar mais rapidamente. É um instrumento que existe no Ministério, e a gente consegue, através de recurso privado, não é recurso público, tá? Recurso privado da Lei de Informática, a gente consegue apoiar uma série de projetos bem interessantes, inclusive muitos projetos de Internet das Coisas. E o mais recente deles é um projeto com a Embrapi, que é uma organização social vinculada ao Ministério, que tem feito um trabalho muito bom de projetos, onde ela tem um modelo Embrapi, onde ela entra com 1/3 dos recursos, a empresa interessada no projeto com outro 1/3, e a unidade, o ICT, né, a unidade de pesquisa, com o 3º e último 1/3. Já caminhando para o final da apresentação,
Esses são os próximos passos, a publicação do decreto do plano de IoT. O decreto eu revisei ele semana passada, a minuta está lá com o presidente, não, com o ministro Marcos Pontes, que vai, por sua vez, encaminhar para o presidente da República. Tá? Então, esse decreto deve ser publicado antes dos 200 dias de governo. Essa é uma meta que foi colocada internamente para o Ministério. Os 200 dias são agora meados de julho. Então, antes de meados de julho, a gente espera que esse decreto esteja sendo encaminhado e assinado pela Presidência da República. E aí a gente vai iniciar a implementação das 60 ações, vamos alinhar com os ministérios responsáveis, com o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, e por meio das câmaras 4.0. Tá? Além de parcerias internacionais, que a gente tem buscado fazer, eu já mencionei que os Estados Unidos e a União Europeia, temos acompanhado bem de perto as questões da Anatel. Vamos acompanhar também os projetos do Pilotos IoT, que o Kaplan vai falar, e acompanhar também os projetos com a Embrapim. Então, assim, tem bastante coisa para a gente acompanhar, e o Renato já está me olhando aqui com cara feia. Muito obrigado, foi bem rápido, mas eu vou ficar à disposição para a gente detalhar algum desses tópicos agora no debate. Ok, gente? Obrigado.